Poucas vezes se viu na história uma disparidade tão grande entre dois times num jogo que é considerado clássico. Carlitos bailou e o Corinthians humilhou o Santos ganhando por 7-1. Como esse final de semana não tem jogo do Coringão, trouxe esse clássico aí pra você assistir. E se você curte conteúdo do Coringão, convido a se inscrever no canal aí pra acompanhar, que aqui tem diversos conteúdos do Coringão. Fica à vontade pra conhecer o canal e explorar outros vídeos depois, mas se inscreve aí que eu creio que você vai gostar do canal. Bora lá conferir essa goleada cachapante. Corinthians e Santos, aquele clássico que tem muita história e que neste ano de 2005 está mais incendiado do que nunca. Tudo bem, Paulo César? Boa tarde, Jota. Boa tarde, amigos. Um clássico que pelas escalações você percebe que os dois times entrarão com a necessidade de atacar de forma muito bem definida. Basta olhar o meio-campo formado pelo técnico Antônio Lopes na equipe do Corinthians, tem lá o Carlos Alberto, tem lá o Rosinei, basta olhar também a formação que o técnico Nelsinho Batista colocou para o Santos. Por que essa preocupação em atacar? Porque o Corinthians aprendeu que não vale a pena tropeçar mais nesse campeonato. Um tropeço, e você vê o Carlos Alberto aí, um jogador que pode ser fundamental para uma boa atuação hoje, pode gerar muitos atritos no Parque São Jorge. A gente sabe muito bem que o Corinthians é um time cujo estado de nervos a qualquer momento pode sofrer um abalo. E do lado do Santos, que ainda sonha, almeja com a Libertadores, é claro que é necessário também atacar. Com isso, Jota, a expectativa é de uma grande partida. E aí o torcedor, né? Tanto de um lado como de outro, o torcedor, olha aí como é que está a torcida no Pacaembu. Você viu agora há pouco ali o Evandro Rogério Roman, do Paraná. Olha ele aí, ó. Inter e Ponte Preta jogam daqui a pouco também. Daqui a pouco bola rolando para Inter e Ponte Preta, Paraná e Paysandu, São Caetano e Vasco, Flamengo e Botafogo. Depois às 18h10 teremos Atlético Mineiro e Goiás, Atlético Paranaense e Palmeiras, Fluminense e Figueirense, Brasiliense e Curitiba. São os jogos de hoje. Confirmando que ontem o Fortaleza ganhou do Cruzeiro 3-1, já mostramos os gols, e o São Paulo ganhou do Juventude 3-1. Praticamente tudo pronto no Pacaembu. Os assistentes vão ali para suas laterais. Veja aí o Giovani que está voltando. Pegou 4 jogos de suspensão, tem 4 gols nesse Campeonato Brasileiro. O Giovani que volta para a equipe do Santos. E também a volta do Luizão na equipe do Santos é outra atração, evidentemente. Estamos aguardando a autorização de Evandro Roman. Ali o Carlitos Teves com o Nilmar. Os homens responsáveis diretamente pelos gols do Corinthians, não necessariamente, mas são aqueles que jogam na frente. Teves que tem 15 gols nesse campeonato. Vai começar o grande clássico no Pacaembu. Aí o Evandro Roman, árbitro paranaense. É a 37ª rodada, faltando um mês para terminar o Campeonato Brasileiro. Serão 42 depois dessa partida, mais 5 jogos para cada lado. Começa o jogo no Pacaembu. Clássico Corinthians e Santos é o Brasileirão 2005, rodada 37. Corinthians o líder, o Santos na 7ª colocação. Já temos a primeira falta. Chegava para fazer a falta ali o Heleno. Heleno está com a camisa 7 hoje. Você viu ali no detalhe. Olha o Corinthians tentando a primeira chegada lá com o Nilmar. Já teve o desarme, foi bom. Aí Heleno. Pressionado. Zaga do Santos para essa partida, Alisson e Rogério, mas o Corinthians roubou e está chegando. Olha que boa bola aqui pela esquerda, Teves tocou para trás, gol! Rosinei para o Corinthians, 42 segundos, primeira chegada do Corinthians. Olha a bola tocada para o Teves, tocou para trás. Ele recebeu do Rosinei, tocou para trás e o Rosinei faz o gol do Corinthians com 42 segundos no Pacaembu. Paulo César Vasconcelos. O gol começa com uma falha na saída de bola da defesa do Santos, uma falha imperdoável. O Corinthians rouba essa bola e chega a 1-0. 1-0 que deixa o Corinthians numa situação absolutamente confortável. Porque se antes o Santos já pensava em atacar, mas atacaria com uma certa cautela, tomando os devidos e necessários cuidados, agora vai ter que sair para o jogo de forma muito mais arrebatadora e vai abrir espaços para o Corinthians.
Foi o 10º gol do Rosinei neste campeonato brasileiro. O Corinthians tentava chegar de novo ali com o argentino. Essa bola não saiu não. Tá valendo. E agora lateral para a equipe do Santos. Gol do líder no Pacaembu. O Corinthians que veio para a rodada com 71 pontos. Neste momento está com 74. O Santos ainda tem chances em números, né, para se classificar para a Libertadores. O Santos tem 55, é o 7º colocado. E o 4º colocado tem 61, que é o Goiás. O Santos levou um golpe duro. Agora está tentando colocar a bola no chão, né, para sair. Mas tem uma falta marcada aí exatamente contra a equipe do Santos. Carlos Alberto estava na jogada. É o começo de jogo no Pacaembu. Hugo toca na frente. Participação do zagueiro do Santos. Tentativa ali do Paulo César. Hugo brigou pela bola. Chegava também o Teves. O árbitro está dando lateral para a equipe do Santos. Gol muito rápido no Pacaembu. E agora o Roman vai lá porque já começa o desentendimento. Rosinei, Fabinho. E o Roman chegou cedo ali, chegou rápido. O Rogério chegou rápido também, o zagueiro do Santos. Giovani pede calma para o Rosinei. É o clima do jogo, né? Mas é muito cedo para a gente ter problema. É muito cedo e esses jogadores precisam entender que eles têm uma responsabilidade que vai além do que fazem dentro de campo. Essas cenas de valentia, em nada você vê aí, fosse tivesse mais pulso, o árbitro expulsaria os dois. Imediatamente, expulsava o Rosinei, expulsava o Fabinho e acabou a história. Mas não, quer administrar o conflito. Será que ele vai ter poder para isso? Vai ter autoridade para isso? Ele pode estar arrumando uma confusão para ele mesmo, né? O Evandro Roman. Colocaria a ordem da casa. Levantamento lá. A defesa do Santos está apavorada nesse começo de jogo. Paulo César já observou. E você viu como é que foi o gol do Corinthians. Olha o Ricardinho tentando assentar ali o jogo. Marcado pelo Rosinei, capitão do... Opa, Rosinei deu uma pegada ali no Ricardinho. O ato parou. O Rosinei que bateu boca com o Fabinho, ele já deu uma pegada, não recebe o cartão amarelo. Você está revendo o gol aí, resultado de uma falha na saída de bola da defesa do Santos e a entrada sempre oportuna do Rosinei dentro da área. A gente prestou atenção também ali quando o Rosinei toca para o Teves, a posição era boa, a posição era legal. O gol do Corinthians, portanto, legal. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Idea. É hora de você ter um. Imagem recuperada, você viu que o Rosinei tomou cartão, né? Com 4 minutos de jogo, o Rosinei toma cartão no Pacaembu. Chegou ali o zagueiro Rogério. Tá aí o Rosinei. Aí a torcida corintiana. O Santos ainda não conseguiu passar daí. Agora o levantamento lá na frente para o Luizão. Primeiro contato com a bola aí do Luizão e bate para o gol. Teve o bloqueio ali. Agora ele marca a falta do Luizão. Esse é o Bandeira que marcou ali o Roberto Bratz em cima do Wendel. Veja aí o Luizão. Voltando também depois de suspensão, ele e o Giovani. O Luizão foi uma contratação que até agora não correspondeu às expectativas criadas. Muito pelo contrário. O Luizão tem um débito enorme até esse instante nessa sua passagem pelo Santos. Estava revendo ali o lance, pertinho ali do assistente número 1, né, da FIFA, Roberto Bratz. 1-0 Corinthians. Rosinei fez o seu 10º gol no campeonato. E o gol que até aqui vai dando a vitória para a equipe do Corinthians. Veja aí o Ricardinho tentando colocar essa bola na frente. Na volta, chegou ali o Nilmar. E a bola é do Corinthians de novo, mas já parou. Marcou um toque ali do Nilmar. Ricardinho de novo. Fabinho. Vai avançando ali o Fabinho. Tentou enfiar essa bola aqui na direita, buscando o seu companheiro. A ilha dele, ó. E aí o passe foi muito na frente, foi errado para o Heleno. Reposição para a equipe do Corinthians. O Santos ainda não se recuperou do impacto de um gol tomado num clássico contra o Corinthians, líder do campeonato, com 41 segundos.
O gol aconteceu por conta de uma falha na saída de bola da defesa do Rallis. Isso deixa todo mundo do meio de campo para trás inseguro. E ao mesmo tempo deixa todo mundo do meio de campo para frente desarrumado. Olha o Kleber tocando essa bola ali no meio. Ele tocou pro Geilson e o Arco acabou marcando uma falta no Geilson. Esse é o Eduardo, lateral da equipe do Corinthians, joga ali pela ala direita. O Santos tem uma bola parada aí com 7 minutos no Pacaembu. Esse confronto aqui em Campeonatos Brasileiros, a vantagem do Santos, né? 12 vitórias contra 11 vitórias do Corinthians, 12 empates. Roberto Bratz ali chama a atenção do Ricardinho, porque ele bateu e o Arco pediu para ele esperar, né? Enquanto eu não apitar, você não pode bater. O zagueiro Alisson ali está lá dentro. Aí o Roman, quase 33 metros aí a distância da linha do gol. 1 para o Corinthians, 0 para o Santos. E ela vai direto. Que bola! Fábio Costa estava esperando talvez um cruzamento. Fábio Costa foi esquisito, hein? Olha lá. Paulo César bateu a falta. Fábio Costa foi meio esquisito. Foi um tanto quanto prudente ali. Poderia até ter agarrado a bola. Preferiu tocar para escanteio. Primeiro escanteio para a equipe do Santos. Olha lá o Ricardinho. Bom levantamento, toque de cabeça, gol! Geilson para o Santos. Com 8 minutos, o Santos empata no Pacaembu. Ricardinho bateu e ali pelo meio, Geilson colocou no canto. Corinthians 1, Santos 1. Olha, há tempos que o Corinthians não tomava um gol desse jeito. Você viu que a marcação foi equivocada ali, o Bruno Otávio não chega a tempo, o Bruno Otávio é o 27, e o Geilson com muito oportunismo marca o gol de empate do Santos. Um jogo até agora absolutamente equilibrado, Jota. Gols que aconteceram primeiro pela falha do Rallis e agora por uma falha de marcação da equipe do Corinthians no meio da área, uma bola centrada para a área, mas que coloca o jogo novamente em igualdade. E em igualdade vamos ver quem vai ter mais bola para sair para cima, para criar mais oportunidades e buscar a vitória. Primeiros minutos, o Corinthians fez 1-0. Aos 8 minutos, o Santos empatou. Nilmar saiu bem na marcação, ficou de frente, bateu pro gol. Ela toca no travessão. Teve facilidade ali o Nilmar agora para sair do seu marcador e para bater pro gol, né? Agora o árbitro está confirmando o escanteio para a equipe do Corinthians. Aí a galera no Pacaembu, nós tivemos mais de 20 mil ingressos, né, comprados antecipadamente. Público, portanto, muito bom no Pacaembu para Corinthians e Santos. Você viu ali o Bruno Otávio, viu ali o Heleno também se movimentando. Carlos Alberto bate. Foi tocado lá o goleiro do Santos e o ato parou e marcou a falta no Saulo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Vivo. Baixe o jogo da seleção no seu Vivo. Os demais jogos das 4 horas, tá tudo 0-0, hein? Inter e Ponte, Paraná e Paysandu, São Caetano e Vasco, Flamengo e Botafogo. Outros jogos das 4 horas, nenhum gol. Pacaembu já temos 2 gols, passamos de 10 minutos. Ricardinho vai para a bola. Veja o Heleno. Tentou colocar na frente para o Fabinho, chega por ali o Hugo. Saída corintiana lá de trás. Faz 4 anos que o Corinthians não vence o Santos em São Paulo. A última vez foi em maio de 2001. O Corinthians venceu 2-1 e o jogo foi no Morumbi. Paulo César ganhou a parada. O Santos estava levando vantagem. Prejudicou o Santos, né? Prejudicou o Santos. É claro que prejudicou. Paulo César fez uma jogada em cima do Hugo ali, foi ali na frente. Houve a falta, mas o Santos ficava com a bola, levava vantagem. Corinthians e Santos 1-1. O Pacaembu. Tá falando ali o Rosinei, tá falando também o Hugo. Aí o Carlos Alberto. Vem bola para a área do Corinthians, desentendimento ali. O Wendel se desentendendo com o Rogério, olha lá. Paulo
César levanta, bola perigosa, olha o toque para fora. Tá voltando lá o zagueiro Rogério, que apareceu ali no meio da defesa. Olha aí, ó, o Rogério dando um soquinho ali no peito do Wendel. Lateral para a equipe do Santos. Aí o recuo de bola. Rogério bate, manda para frente. Marinho. Eduardo apanhou um pouquinho da bola ali, mas ficou com ela. Depois pisou na bola. Não teve falta não, só que ele caiu de mau jeito ali. Enquanto isso, o Santos tenta com o Geilson. Levantamento lá para o Luizão. Briga com a defesa. Caíram os dois ali. Segue o jogo. Saída do Hugo. Ele vai colocar para fora porque o jogador do Corinthians está caído. Você está vendo aí o Luizão. O Eduardo caiu porque pisou na bola. Foi isso, né, Paulo? E ele acabou, acho que caiu de mau jeito, caindo de mau jeito. Ali, vamos ver aqui. Olha lá, ele pisa na bola. Não houve falta. Não houve, não. Não houve falta, ele caiu sozinho. Mas ele vai tentar tirar, fazer o corte para a perna direita, limpar a jogada para a perna direita e cai sobre a bola. O jogo até agora, Jota, não tem uma questão tática definida. Quem está melhor aqui ou ali. Saíram 2 gols. Um por uma falha absurda da defesa do Santos, na ingenuidade do Halisson na saída falta de técnica do Halisson na saída de bola, e depois uma falha de marcação da defesa do Corinthians. Vasco faz 1-0 no São Caetano, lá no Anacleto Campanella, gol do Moraes. São Caetano 0, Vasco 1. Primeiro tempo lá em São Caetano. Tentativa do Corinthians, teve desarme ali do Rogério. Geilson. Santos coloca a bola no chão para sair de trás. Veja o Kleber tocando para o Fabinho. Heleno. Essa bola vem para o Paulo César. Vai na frente e é para ele. Mas foi muito à frente. Passou para botar ali o Wendel. O Wendel que hoje está jogando de zagueiro, porque o Betão não pode atuar. E é um jogador muito pesado para essa função. Se tiver que ficar no combate mano a mano com um dos atacantes do Santos, especialmente o Giovani, que ainda está tocando, especialmente o Geilson, vai ser complicado para o ele. O Giovani que sofreu a falta agora. E é perto da área. Foi o Rosinei que já tomou um cartão. Com 4 minutos de jogo ele tomou um cartão. Marcelo Marques também está arrumado ali. Ricardinho ajeitou, Paulo César também está ali. E Fábio Costa colocando 2 na bagueira. Olha o Rogério de novo com o Wendel, ó. Ficou para o Ricardinho. Vem a bola do Ricardinho, olha o levantamento. Saiu o Fábio Costa. Ficaram 4 jogadores no chão, hein? Olha lá, Giovani, um deles. O jogo está seguindo, Geilson. Tentando escapar do Marinho. Chega no fundo, direto Fábio Costa. Não tinha ângulo para bater pro gol, né? Mas arriscou. O clássico tá bom no Pacaembu. Tá seguindo o jogo. O Evandro Roman estava em cima do lance. O jogador do Santos ficou no chão e ele manda tocar. Eduardo. Tá caído lá o Giovani. Veja, o Giovani já se recuperou, já está voltando. E aí o lance. O Hugo chega com a sola da chuteira, ele pega na coxa do Giovani. E parecia que estava visando a bola. Vamos ver por esse ângulo aí. Vamos ver aí, ó. Foi falta. Foi falta. Foi falta. Vai ter visado a bola, mas foi falta. A intenção era boa. Me parece que o árbitro Evandro Rogério Romano não está se colocando tão bem quanto deveria. Você vê aí a marca das travas da chuteira do Hugo na perna esquerda do Giovani. 1-1 Corinthians e Santos no Pacaembu. Já passamos de 16 minutos. Marcelo Matos, Hugo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Pô, mas tô metendo, tem que movimentar, pô.
Pão de Açúcar, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Tentava por ali o Tevez, não foi feliz. Aí tem falta por trás. Falta cometida pelo Rosinei. Por enquanto, o gol do Vasco sobre o São Caetano. Você está revendo aí a falta que o árbitro marcou, do Rosinei. 1 para o Vasco, 0 para o São Caetano. Os demais jogos das 4, 0-0. E Pacaembu, Corinthians e Santos, 1-1. Proteção do Wendel para a saída do Fábio Costa. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Vasco. O Vasco vai derrotar o São Caetano. Daqui a pouco você vai ver o gol do Vasco. Subiu o Marinho. Saída corintiana. 17 minutos. Eduardo toca na frente para o Nilmar. Tentando escapar ali do Alisson. Pegou mal na bola. Vamos ver o gol do Vasco, então, a narração de Eduardo Moreno. Trazendo pelo meio, tocou, buscou a tabela, não funcionou. A bola está com o Vasco da Gama. Lançamento do Moraes. Vem chegando o time do Vasco. Boa jogada individual do Diego, levando para a linha de fundo. Lá vem cruzamento. Gol! Para o Vasco, 0 para o São Caetano em São Caetano. Bate na bola, ia bater na bola, mas preferiu sair jogando o Marinho. Hugo. Botou o Rogério lá atrás, Fabinho. Tá na sobra, Marinho. Esse é o Hugo. Nilmar tentou tocar na frente para o Tevez. Rogério. 0-0 Inter e Ponte, 0-0 Paraná e Paysandu, 0-0 Flamengo e Botafogo, em todos os jogos no primeiro tempo. Fica claro, Jota, que se o Corinthians pressionar um pouco a saída de bola do Santos, tem condições de criar boas jogadas. Por quê? Porque a defesa do Santos, especialmente o seu meio de zaga, é muito inseguro, muito intranquilo. Pressionado, a possibilidade de errar aumenta muito mais. Então valeria a pena o Corinthians adiantar um pouco mais a sua marcação. O Rogério colocou pela lateral. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Boêmia faz uma homenagem ao melhor da boemia. Nos últimos 5 jogos entre Corinthians e Santos, na capital paulista, o Santos venceu 4 vezes e tivemos um empate. Carlos Alberto. Rosinei. Colocou mal na frente lá para o Tevez e a defesa do Santos tirou mal com o Alisson, sobrou para o Tevez! Gol! Tevez para o Corinthians! Com 20 minutos de jogo, outra saída errada da defesa do Santos. E aí o argentino ficou à vontade e colocou a bola pelo alto. Corinthians faz 2-1 no Santos com 20 minutos de jogo. Não se pode crucificar o Alisson, mas ele está tendo uma das suas piores atuações aí com a camisa do Santos. Você vê ele entregando a bola nos pés do Rosinei para armar o passe para o Tevez. E o Corinthians volta a ficar na frente do marcador exatamente por isso. Aonde está a maior falha do Santos? Está no seu setor defensivo, inseguro e cada vez mais sem confiança nos seus principais zagueiros, que é o Alisson. Por conta disso, por conta de uma nova falha individual do Alisson, o Corinthians chega aos 2-1. E o Tevez faz o seu 16º gol nesse Campeonato Brasileiro. Ele que certamente vai rivalizar com o Petkovic do Fluminense, a disputa, que já rivaliza, na verdade, ele disputa pelo troféu do melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É isso. Ele tem agora o mesmo número de gols do Romário, do Rafael Sobis, do Gabriel do Fluminense, do Kelly do Cruzeiro, 16. A 5 gols do Robson, né? O Robigol, que é o artilheiro principal. Fabinho tocou na esquerda para o Kleber. Pode ser uma boa chegada do Santos agora. Olha o Kleber, levantou. A maior cobertura de futebol da televisão brasileira é no Premier Esportes. Ligue já para a sua operadora. E por outro ângulo você vê a finalização do Tevez. Foi para a galera. 16 gols no Campeonato Brasileiro. Corinthians 2-1.
líder 71, Inter e Fluminense, segundo e terceiro colocados com 65. O Fluminense joga às 18h10 contra o Figueirense. O Internacional está jogando com a Ponte Preta lá no Beira-Rio, está 0-0 lá em Porto Alegre. Sofreu falta ali o Geilson. Tá aí o lance. Falta cometida pelo Wendel. Ricardinho bateu. Fabinho ali pelo meio. Perdeu a bola ali o Fabinho. Tenta sair jogando o Marinho. Complica-se. Aí fica difícil para ele. O árbitro marcou uma falta do Heleno. Olha, Corinthians e Santos não se enfrentavam no Pacaembu desde o ano passado. Primeiro turno do Brasileiro. O Santos venceu por 3-2. Ricardinho coloca no chão e joga lá com o Kleber. Marcado pelo Eduardo. Pelo menos o Eduardo está acompanhando. O Kleber levantou, passou pelo Luizão. Bola muito alta. E outra coisa que chama atenção nessa equipe do Santos, Jota, é o fato de não conseguir sair tocando a bola. Ricardinho e Giovani pouco aparecem no jogo. Na verdade, esse Santos precisava trocar mais passes, ao invés de ficar só usando os laterais para esses cruzamentos que até agora foram frutíferos para a área. Bruno Otávio. Ela bem lançada aqui para o Teves. Saiu do primeiro marcador, que é o Rogério. Bate pro gol! Saulo manda para escanteio. Ele ia fazendo mais um, hein? Não fosse a grande intervenção do goleiro. Olha aí, ó. Interessante observar como ele bate na bola, o efeito que ele dá na bola após o drible. Não é conveniente para a defesa do Santos deixar os seus dois zagueiros, especialmente o Ralisson, no combate direto ao Neymar e ao Teves. Vai se arrumando lá dentro a equipe do Santos. Corinthians 2-1. Primeiro tempo no Pacaembu, 24. Carlos Alberto levantou. Heleno. Tirou de qualquer jeito lá de trás. Tirou mal. Hugo. O Alisson bateu na bola, mas a bola é corintiana. Rosinei. Olha a bola para o Nilmar. Dominou. Pressionado. Acabou batendo para fora. Vamos ver o lançamento. Posição boa do Nilmar. Aí o Paulo César pressionou. E ele não pôde finalizar como queria. Está revendo. Brasileirão 2005 é aqui no Premier Esportes. Assista ainda hoje ao vivo Brasiliense, Curitiba, Fluminense e Figueirense. Logo mais às 6h10, horário de Brasília. Marcado uma falta agora contra a equipe do Santos. Você observa como está eficiente a marcação do Corinthians. O Corinthians não dá espaços para o Santos jogar. Geralmente, quando o Corinthians recebe a bola, tem espaço. Olha só, olha como o Hugo recebe. Até o Paulo César chegar e fazer a falta, o Hugo teve tempo de dominar, tentar a jogada. Há uma diferença na intensidade de marcação de uma para outra equipe. Vamos ver se saiu o cartão para o Paulo César, né? Deu uma pegada ali por baixo. Talvez o árbitro tenha entendido como lance normal de jogo. Ricardinho. Fabinho. Aí ali o Fabinho. O Bruno Otávio chegava na marcação e o árbitro marcou a falta. Ângulo invertido aí, você está vendo como foi o lance. Falta já batida, Paulo César. Seu Geilson. Giovani está acompanhando ali. Ficou pedindo falta o Giovani. Tudo deu. O Wendel ali foi. O Wendel está fazendo o que pode ali, né, Paulo? Porque não é um dele, jogador né? de poucos recursos, de pouca mobilidade. Então, inevitavelmente, ele sempre vai apelar para a falta. Aí o zagueiro Marinho. Luizão marcado lá dentro. Essa feita. Até deu uma clareada ali para bater para o Giovani. Carlos Alberto. Saída corintiana. Olha o espaço. Vem contra-golpe. Olha, o Rosinei tem o Nilmar pela direita. O Teves está acompanhando. Rolou mal a bola para o Teves. Paulo César. Geilson toca atrás. Paulo César. Passamos de 26 minutos. Essa bola vai para o Kleber. Fabinho toca para ele. Quem estava lá era o Hugo. Tenta tirar da área a zaga corintiana. Não conseguiu. Fábio Costa pegou.
Geilson finalizou, Fábio Costa pegou. Veja de novo aí o ângulo invertido, a finalização do Geilson. Roubada de bola do Fabinho, foi boa. O Luizão tá brigando ali. Recuo de Wendel. Atrapalhada agora da defesa do Corinthians. Fábio Costa evita. Uma atrapalhada do Marinho. Olha aí o que ele faz. Chuta no Luizão. E aí o Geilson bate pro gol. Fábio Costa faz uma defesa importantíssima. Veja de novo aí a falha do Marinho. O Santos ia empatar nesse lance se não fosse a defesa do Fábio Costa. O zagueiro Marinho. Tá lá o Rogério com ele. Giovani. Paulo César na bola. Cabeça, passou pelo Fábio Costa, vai embora. Geilson toca de cabeça e assusta lá o goleiro. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. HSBC, o banco que fica mais tempo aberto para você. Jogos das 4 horas, nesta rodada 37 do Campeonato Brasileiro, 0 a 0 lá no Beira-Rio, Inter e Pontes. Primeiro tempo lá, o jogo começou também às 4. E o Vasco vai derrotando o São Caetano, o gol do Moraes, lá no Anacleto Campanella. Os outros jogos, 0 a 0 Paraná e Paysandu, Flamengo e Botafogo. Olha o Tevez, vai chegando, chegou, tocou, ficou fácil para o goleiro Saulo. O Santos lá de trás. Ontem tivemos Fortaleza 3, Cruzeiro 1, São Paulo 3, Juventude 1. Os dois jogos de ontem. Essa rodada do número 37 serão 42 do Campeonato Brasileiro. Daqui a um mês acaba o campeonato. Menos de um mês. Acaba dia 4. Luizão escapou do marcador, mas não escapou do árbitro e do bandeira. Aí o Roberto Bratz. Lançada para ele, a posição evidentemente era boa, lá dentro o Marinho dava total condição para ele. E aí o lance, ele e o Wendel. E ele puxando o Antônio Lopes. O Corinthians vai derrotando o Santos, o líder do campeonato. O Corinthians vai ganhando. Bateu mal o Fábio Costa, aí o Nelsinho. Nelsinho que não tem um bom aproveitamento. Dirigindo o Santos. Paulo César e Hugo. Paulo César e Hugo. Paulo escapou, recupera-se o Hugo, manda a bola para fora. Quase 30 minutos de jogo. Tá aí o Hugo. Lateral para o Paulo César. Fabinho. Volta para o Paulo. Se mexe o time do Santos. Por aqui está o Heleno. Tenta chegar no fundo, o Carlos Alberto desarmando ali o Carlos Alberto. 30 minutos de um jogo que se caracteriza pela marcação intensa. Você viu primeiro o Hugo não desistindo do lance em cima do Paulo César e depois o Carlos Alberto, esse que você vê aí, ajudando na marcação sobre o Heleno. Enfim, o Corinthians marca muito melhor do que a equipe do Santos. E o Corinthians erra menos também, por isso está vencendo o jogo. Comentário do Paulo César Vasconcelos para Corinthians e Santos no Pacaembu. Paulo César levantou e o Alisson mandou a bola para fora. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Speed Fit da Telefônica, a internet que se ajusta à sua necessidade. Ele estava em cima do Tevez naquela jogada que ele levou a bola até praticamente a linha de fundo, perseguido pelo Rogério. E a bola ficou fácil para o goleiro Saulo, um jogador muito difícil de ser marcado. Saulo. Luizão. Fabinho. Kleber. Giovani. Bola para o Kleber. Cardinho domina. Botou para o Kleber. Giovani tem o Fabinho ali perto dele. O Fabinho vê que lá na frente ninguém se movimenta. Giovani tentou enfiar a bola para o Geilson. Ricardinho recupera. Olha o Fabinho. De longe ele bate. Fábio Costa apenas acompanhou.
Olha, quem assina os pacotes do Premier Esportes entra para o Premier Futebol Clube, um canal de futebol 24 horas com reprises, jogos antigos e o programa Bola Direta. Continua 0-0 Internacional e Ponte, 0-0 Paraná e Paysandu, São Caetano 0, Vasco 1, Flamengo e Botafogo 0-0, jogos em andamento. Arremesso aqui para o Santos. Corinthians fez 1-0 com o Rosinei. Geilson empatou para o Santos. E o Teves fez 2-1. Marinho. Santos pede para ele. Corinthians pede para ele. Paulo César fica gesticulando, fica falando ali. O Bandeira lá dá lateral para o Corinthians. Veja aí o Wendel. Depois desta rodada teremos só mais 5. Definição do campeão, vagas para Libertadores, os 4 rebaixados. É o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2005. A última vitória do Corinthians no Pacaembu sobre o Santos foi em 2001, né? Quando fez, aliás, que vitória, né? Foi 5-0 para o Corinthians sobre o Santos. Fabinho. Volta para ele. Tombou com a marcação ali. O árbitro parou. Marcou a falta do Wendel. O Fabinho tinha tanta pressa para cobrar a falta e depois percebeu que não havia ninguém bem colocado para ele passar a bola. Esse é o problema do Santos. Não é que não esteja bem colocado. É porque o Corinthians está marcando muito forte e aproveitando isso. As falhas. Mais uma do Halisson. Só agora o Rogério chegou com tudo. O Teves foi para a bola. E o Rogério deve ter acertado o Teves, né? Acertar, acertou, Jota. Eu não sei se houve intenção. Ele foi aí advertido com o cartão amarelo. O time do Santos é um time nervoso. Não sei se houve a intenção de querer acertar o Teves. Ele, ó, furou. É mais uma cena explícita de falta de técnica. Revejam o lance. Ele fura a bola e aí a outra perna atinge. Mas não creio, sinceramente, que ele tenha tido a intenção de atingir o Teves. Estou com você. Saiu, portanto, o amarelo para o Rogério, zagueiro do Santos no Pacaembu. Aí a torcida corintiana. Agora, impressionante a escassez de recursos da dupla de zagueiro do Santos, né? O Saulo está preocupado. Amarelo também para o Kleber, hein? Olha aí. Também amarelo para o Kleber. Uma jogada só, 2 cartões para o time do Santos. Você vê aí, Jota, o que o erro de um zagueiro, o que ele transforma, porque ele causa uma defesa inteira. A defesa do Santos está apavorada, porque ela perdeu a confiança no Halisson e ao mesmo tempo começa a errar seguidamente. Perigo para o goleiro Saulo, perigo para o time do Santos. Corinthians vai vencendo 2-1 e tem essa bola parada aí. O Eduardo está lá para bater. O Hugo também está por ali. Aquela eterna briga ali na barreira. Cobrança do Eduardo, bateu para fora. Olha, o Márcio Richards empata para o São Caetano, lá em São Caetano. São Caetano 1, Vasco 1. Primeiro tempo, o jogo começou também às 4 horas lá no Anacleto Campanella. Só o assinante do Premier Combate assiste todas as sextas-feiras o programa Passando a Guarda às 8 da noite e ao K1 às 9 da noite. Volta para o Corinthians, Carlos Alberto aí perto da bola. São Caetano e Vasco estão coladinhos, né? O São Caetano é o 15º, o Vasco é o 16º nesse momento. Olha a chegada do Eduardo, escapou do Kleber, conseguiu colocar na área, Teves se arruma, gira e bate! Gol! Teves para o Corinthians aos 36 do primeiro tempo. Recebeu na área, se arrumou, girou e bateu praticamente no meio do gol. O Corinthians faz 3-1 no Santos. E faz 3-1, Jota, porque marca muito bem. E quando chega para atacar, os seus atacantes estão sempre desmarcados. Veja, é o cruzamento do Eduardo. Olha como é que o Teves recebe. Ó. Há tempo para dominar, há tempo para girar e há tempo para bater. 3-1 por quê? Enquanto o Antônio Lopes comemora aí, seguindo seu ritual, 3-1
Porque o time do Corinthians é um time mais bem aplicado, é um time mais tranquilo e um time que sabe explorar todas as deficiências da defesa santista. E essas deficiências estão muito expostas, estão muito evidentes, são todas elas palpáveis. E o Corinthians merecidamente chega ao terceiro gol. Você viu ali, já está sendo chamado de rei, hein? Ele faz o seu 17º gol, agora está ao lado do Marcinho do Palmeiras, com 17 gols, a 4 gols do Rob, o Robson, o Rob gol. Tá aí o Tevez. Volta para a equipe do Santos lá pelo lado esquerdo, o Santos vai tomando de 3-1 no Pacaembu. Ricardinho levantou, Fábio Costa. Briga pela bola ali o Carlos Alberto. E lá está marcando esta falta do Carlos Alberto. Carlos Alberto com a bola. Boa roubada do Heleno. Aqui para dentro é o Kleber que está por aqui. Olha só onde está o Kleber. Ó. Aqui pela ala direita. Agora há pouco ele tomou um cartão amarelo. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do São Caetano. São Caetano empatou lá no Anacleto. São Caetano 1, Vasco 1. Bola metida no meio ali para o Ricardinho, escapou, tocou na frente para o Luizão, saiu Fábio Costa. Corinthians marcou com o Rosinei, 41, 42 segundos, está aí o Carlos Alberto dando um carrinho na bola, o Geilson empatou aos 8, aí o Tevez fez aos 20 minutos, 2-1, e depois aos 36, 3-1. Aqui é o Fábio Costa, Alisson foi para a bola, antecipou-se Nilmar. Torcida corintiana numa alegria só. Com razão, Jota. O Corinthians faz uma ótima atuação. Na verdade, o Corinthians na quarta-feira, quando foi derrotado pelo Cruzeiro, não perdeu porque jogou mal. Perdeu porque o Cruzeiro foi superior, perdeu porque o Corinthians cometeu dois pênaltis absolutamente definitivos, um com o Ender e outro com o Fabrício. Hoje, o time foi aquinhoado com um gol aos 40 segundos, uma falha clamorosa do Alisson. Continuou marcando muito bem, não se abalou no empate. E está aí, podendo até ampliar esse marcador, desde que não renuncie ao jogo, porque o Santos está absolutamente confuso do meio de campo para trás e inexiste do meio de campo para frente. Santos que vem de 2 derrotas do Campeonato Brasileiro, né? Perdeu para o Cruzeiro no Palestra Itália, com portões fechados, e perdeu para a Ponte lá em Campinas. E, aliás, 2 viradas. Estava vencendo e permitiu as viradas. Hugo. Escapando, o Tevez já está se movimentando de novo, está infernizando a defesa do Santos. Aí ele levantou mal, ficou fácil para o Saulo. Em 1999, o Luizão, né, que hoje está com a camisa do Santos, fez 21 gols com a camisa do Corinthians. Foi o artilheiro principal do Campeonato Brasileiro de 99. E aí o Tevez, comemorando pela 17ª vez, um gol no Campeonato Brasileiro, 17 gols no campeonato. Com uma coreografia absolutamente particular. Não copiou ninguém. Não. Essa é dele. 40 minutos. Continua 0-0. Flamengo e Botafogo, Paraná e Paysandu, Inter e Ponte. Corinthians faz a parte dele e está gostando também do empate do Internacional lá no Beira-Rio, né, com a Ponte. 0-0 primeiro tempo. O Flamengo está com 1 a menos no clássico com o Botafogo. Rodrigo foi expulso. Flamengo com 10. Flamengo 0, Botafogo 0. Paulo César. É lá na segunda trave. Saiu Fábio Costa e pega. Uma defesa até fácil para o Fábio Costa. Você está revendo a cabeçada do Geilson. Olha, o Botafogo faz 1-0, hein? Flamengo 0, Botafogo 1. Geilson, o único jogador a merecer destaque nessa partida com a camisa do Santos até o momento. Tevez tocou para o Nilmar, ele caiu ali, estava sendo marcado pelo Alisson. Saída do Santos com Fabinho. Ricardinho. 1-0 para o Botafogo sobre o Flamengo. O jogo está parado de novo ali no meio do campo.
E você percebe, Jota, que o time do Santos está também transtornado. Qualquer marcação por parte do Evandro Rogério Roman é contestado. Qualquer falta que os jogadores do Santos recebem é simplesmente amplificada para tentar induzir o árbitro à marcação do cartão, a utilização do cartão amarelo. Veja aí São Caetano e Vasco 1-1, finalzinho de primeiro tempo lá em São Caetano. O gol do Botafogo foi do Alex Alves, 1 para o Botafogo, 0 para o Flamengo. Corinthians tenta chegar de novo. Continua 1-1, portanto, São Caetano e Vasco. Giovani. Olha o Giovani escapando aqui pela direita. Todo mundo olha para o árbitro. Giovani também pede para o árbitro mostrar cartão para o jogador do Corinthians. A falta está marcada e é pertinho da área, hein? Vai sair cartão, sim. Bruno Otávio. Cartão para o Bruno Otávio. Giovani estava tentando uma infiltração ali. Bruno Otávio estava com ele. A falta sofrida pelo Giovani. Vamos ver de novo. Olha lá. Teve aquela mãozinha no ombro, mas aí o Giovani desaba, né? Amplificou, né? Amplificou ali. Quando percebeu que não chegaria na bola. Veja o Luizão ali dentro. Marcelo Matos, lá atrás o Fábio Costa. Finalzinho de primeiro tempo. Aí a barreira do Corinthians, veja o Wendel. Ricardinho e Paulo César na bola. Evandro Roman do Paraná vai apitar. Já está valendo. Ricardinho bate, toca na barreira. Ele manda voltar. A barreira se adiantou. Aí teria que sair um cartão para o homem base da barreira. Vamos ver de novo. Ela pula. Ela dá um passo para frente e pula. Vai voltar. No intervalo você vai ver outra vez o gol do Vasco, né? E vai ver também o gol do São Caetano. Tá 1-1 lá no Anacleto Campanella no intervalo. Você vai acompanhar os dois gols lá de São Caetano. E o Botafogo também. O Botafogo vai derrotando o Flamengo 1-0. Ricardinho. Coloca pelo alto. Fábio Costa só olhou. Primeiro tempo de amplo domínio corintiano. O Corinthians não vence apenas porque a zaga do Santos está insegura. O Corinthians foi uma equipe mais bem distribuída em campo, mais determinada na marcação. E embora esse aí, o Carlos Alberto, não tenha aparecido tanto, o jogo coletivo do Corinthians predominou sobre o jogo apresentado pelo Santos. O Santos ficou reduzido a algumas jogadas do Geilson, nada mais do que isso. O time está confuso, está inseguro do seu meio de campo para trás. E o Nelsinho vai ter muito trabalho no vestiário para ver se essa equipe melhora para o segundo tempo. O Nelsinho que tem no banco, se quiser mexer no time do Santos, né? Olha a jogada do Giovani. Paulo César. Olha, escapuliu ali do Paulo César. Tem a proteção? Não, lateral. Ele tem, além do goleiro Mauro, tem Matheus, Zé Leandro, Gavião, Wendel, Cláudio Pitbull e Basílio. Esse é o banco do Nelsinho. Giovani. Que toque para o Paulo César, mas estava adiantado. Roberto Bratz marcou impedimento. Veja como está o Pacaembu para este clássico Corinthians e Santos. Rodada 37 do Campeonato Brasileiro. Um minuto de acréscimo no Pacaembu. Foi o que pediu Evandro Roman. E agora ele fecha o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo no Pacaembu, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai derrotando o Santos pelo placar. Vamos então para o segundo tempo de Corinthians 3, Santos 1. Vai começar o segundo tempo no Pacaembu. O Santos vem de 2 derrotas. O Corinthians também não ganhou nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E o árbitro Evandro Roman. Alterações, uma alteração feita pelo Nelsinho Batista, o Wendel no lugar do Alisson. Essa está confirmada, né? Que certamente psicologicamente estava destroçado no vestiário, né? Totalmente. Sem moral nenhuma. Saiu então o Alisson para a entrada do Wendel. E o Basílio também está em campo. Já a gente confirma. 2 alterações então fez o Nelsinho Batista lá no vestiário para a volta para o segundo tempo. Vai apitar Evandro Roman.
37ª rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2005. O líder Corinthians no Pacaembu. Começa o segundo tempo. Ricardinho já toca na bola. Cruzeiro Santos com as duas alterações agora no segundo tempo. Qual é o comportamento? Ele tem que voltar realmente com uma atitude diferente. A entrada do Ender, entre outras coisas, é para dar serenidade à equipe. O Alisson devia estar destroçado psicologicamente. A equipe sem confiança no que ele poderia fazer. E não restava uma segunda alternativa, senão fazer uma modificação ali. Tá vendo ali que o Ender entrou no lugar do Alisson. E o Luizão foi embora para a entrada do Basílio. Olha o Basílio aí, ó. O Luizão não voltou para o segundo tempo. Manteve o Geilson, pelo menos, que foi o melhor atacante, o melhor jogador do Santos. Ricardinho levantou, Fábio Costa tirou. Foi por baixo ali o Eduardo. Santos com a bola. Vamos para o primeiro minuto desse segundo tempo. Aí a confirmação também o Basílio com a 18, no lugar do Luizão. Aí o Fabinho. Giovani. Vai voltar para ele. Uma jogada de efeito ali, o árbitro parou, falta cometida pelo Bruno Otávio. Aí o lance. O Bruno Otávio colocou as duas mãos no peito ali do Giovani. Olha. Percebe que essa jogada revela um pouco dos problemas do que o Santos tem. Em tese, todo mundo gostaria de ter o Paulo César e o Kleber no seu time. O Paulo César lateral direito e o Kleber lateral esquerdo. Mas na prática, Paulo César teve um bom início de temporada no Santos. Depois várias contusões deixaram fora de campo, fora do time, mais tempo no departamento médico, e ele nunca mais voltou a ser o mesmo. E o Kleber também é um jogador que até agora não tem aparecido muito, desde que foi contratado. Fabinho. O Corinthians não dá espaço ali não, viu a dificuldade do Fabinho, ó. Olha lá como diminui os espaços ali o time do Corinthians, mas essa jogada é boa. Paulo César está buscando aqui pelo meio. No último toque ele foi mal. E aí vem Corinthians. Osinei. Por aqui o Eduardo. Tocou para que a bola voltasse nele. Não voltou. Osinei. Será que dá? Deu. Não saiu não. Valeu o esforço, hein? Esse é o Eduardo. Desarmado por trás. Olha a roubada de bola. Bateu pro gol, Saulo. Uma roubada de bola ali dentro da área. É interessante observar, João, como não tem bola perdida para os atacantes do Corinthians. Você viu aí o Nilmar roubando uma bola que a maioria dos atacantes geralmente já considera perdida. Antes, ele tinha ido até a linha de fundo porque a bola estava praticamente saindo, ele foi lá e recuperou. Isso é um pouco do espírito desse Corinthians. É isso mesmo. Corinthians que vai caminhando, né, para tentar mais um título nacional, mais um título brasileiro. Ricardinho. Uma tocada ali. Vai ser tocada mais atrás agora. Apareceu por aqui o Kleber. Chegou no fundo. Teve ali o bloqueio do Marinho. O zagueiro Marinho apareceu bloqueando. Escanteio para a equipe do Santos com 3 minutos do segundo tempo. Basílio, número 18, que veio no lugar do Luizão. Ele que entrou como titular no meio da semana lá em Campinas contra a Ponte Preta, o Basílio. Vai sair o goleiro. Fábio Costa, o Giovani estava ali junto com o Fábio Costa. Está marcada a falta do Giovani. Veja o lance, ó. Não houve nada. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Ideia. É hora de você ter um. Chegada do Santos ali pela direita, tentativa do Geilson. Aí tirou, foi Marinho. E aí o Teves, primeira participação no segundo tempo. Tocou na frente, ia arrancar. Levou uma mão no pescoço. Já tem amarelo, hein? O árbitro está conferindo ali, olha lá. Então o Rogério vai embora. Está expulso o Rogério. Olha só,
foi para cima do árbitro, Rogério. Está ofendendo o árbitro. Olha lá. Está ofendendo o árbitro e foi expulso no lance de explícita falta de recurso. Impressionante, revejam. Olha, o drible, ele abdica da busca pela bola e simplesmente dá de mão no Tevez. Ele simplesmente esquece da possibilidade de plugar pela bola, de tentar recuperar a bola. O drible do Tevez foi um drible largo e simplesmente vai no pescoço do Tevez. Expulsão mais do que justa. Recebeu o cartão amarelo ainda no primeiro tempo e agora recebe o vermelho. Santos com 10. Olha aí, o Inter faz 2-0 na Ponte Preta. O Inter vice-líder. Edgley fez o gol do Inter. Corinthians líder e o Inter vice-líder, né? Vão fazendo o seu papel, vão derrotando, vão ganhando. Aí o Roman, Evandro Roman. O Santos está sem o seu zagueiro Rogério, expulso aos 4 minutos. Vai tentar sair lá de trás a equipe do Santos. Ele já está parado, houve o toque. Marcou ali o Evandro Roman. Torna mais difícil ainda essa expulsão com 5 minutos a vida do Nelsinho, que você está vendo aí, porque o Paraná faz 1-0 no Paysandu, porque ele fica simplesmente, ele não tem opção no banco para substituir os seus zagueiros. E aí quando o jogador do Santos tocou, né, a bola não tinha saído ainda não, por isso é escanteio. É o Kleber que estava ali. Olha lá, chegou por baixo, o Nilmar esperava exatamente isso. Escanteio para a equipe do Corinthians. Veja a situação aí na área do goleiro Saulo. Torcida corintiana no Pacaembu com 6 para 7 minutos do segundo tempo. Tá valendo. Hugo levantou. Parado o jogo, tá marcada aí a falta. Falta do Paraná fazendo 1-0 no Paysandu. Marcou falta do Hugo. Daqui a pouco a gente vai ver o segundo gol do Inter lá no Beira-Rio. 2 para o Inter, 0 para a Ponte. Levantamento do Kleber para a área. Osinei. A saída corintiana pode ser legal agora. Veja a bola com o Hugo. Atravessou essa bola, meteu de um lado para o outro, fez toda a transferência para o Carlos Alberto. Carlos Alberto foi para cima da marcação, ficou difícil, tocou ali no meio. Tevez enfiou, voltou para ele, bateu pro gol! Gol! Mais um do Tevez. É o quarto do Corinthians. 4 para o Corinthians, 1 para o Santos, o terceiro do Tevez na partida. 4-1 para o Corinthians, Paulo César Vasconcelos. Virou Sapeca e Ayá, né? Aí não tem como não ser. E é um gol de final de treino, né? Toca aqui, corre ali, olha só. É o Carlos Alberto que dá no Tevez. O Tevez toca no mar, eles ressuscitam a tabelinha e faz o Corinthians o seu quarto gol. Novamente marcado pelo Tevez, o melhor em campo até agora, com 18 gols no Campeonato Brasileiro. O Santos está destruído, desmoronado. Já voltou para o segundo tempo, meio ao quebrado. Com a expulsão do Rogério, provocada por ele, diga-se de passagem, não houve nenhum exagero por parte do árbitro Evandro Rogério Roman, o Santos está aniquilado. Tentativa do Santos lá pela direita. Tá brigando pela bola lá o Geilson. Ricardinho. Ainda Ricardinho ali pelo meio. Falta. Falta cometida pelo Wendel. Falta do Wendel no Basílio. Perto da área ali, perto da meia-lua. Nós dizíamos que a última vitória do Corinthians no Pacaembu sobre o Santos foi 5-0. E agora amarelo ali para o jogador número 16 do Santos, que é o Wendel. E o Santos precisa controlar os nervos, né? Precisa controlar os nervos, porque essa tentativa de querer pressionar o juiz, ou de querer dar a impressão para quem está de fora de que o juiz está prejudicando o Santos, ela é absolutamente desprovida de qualquer critério justo. Porque o juiz até agora, o árbitro até agora tem tido uma boa atuação e não está prejudicando o Santos em hipótese alguma.
Evandro Roman vai lá para ver se a barreira está no local correto. O Ricardinho balança a cabeça ali. Paulo César perto dele. Ricardinho que já jogou no Corinthians e o Fábio Costa que já jogou no Santos. Olha o Geilson ali. O Nilmar também voltou. Está ali o Bruno Otávio. Você está vendo o Ricardinho conversando ali com o Paulo César. Passamos de 10 minutos do segundo tempo. Ricardinho na bola. Bateu e mandou para fora. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Vivo. Baixe o jogo da seleção no seu Vivo. Para o Santos, para o Corinthians no Pacaembu sobre o Santos. 2 para o Inter, 0 para a Ponte Preta. Paraná 1, Paysandu 0. Pela chegada do Corinthians, mais uma. Vamos ver o segundo gol do Internacional lá no Beira-Rio. Narração do José Aldo Pereira. A grande área na cobrança do escanteio. Vai sair o goleiro. Ficou. Gol! O terceiro dele na partida, porque para algumas pessoas teria ficado dúvida sobre o posicionamento do Nilmar para devolver. Não tinha impedimento na bola. Parece normal. Jogada limpa, gol legal da equipe do Corinthians, o quarto. Ricardinho. Santos com 10 jogadores. Foi expulso o Rogério aos 4 desse segundo tempo. Muita bola, Giovani. César. Hugo desarmou. Bruno Otávio toca essa bola aqui na direita. Recebe Teves. Vai se articulando aí o time do Corinthians. Lançamento lá pro lado esquerdo. Bruno Otávio. Giovani cercando. Volta ali pro Hugo. Carlos Alberto. Quer bater pro gol. Bate. Saulo. A bola voltou. Sobrou. Gol! Nilmar para o Corinthians. Carlos Alberto bateu, Saulo não segurou. E aí chegou o Nilmar. 12 minutos do segundo tempo. Goleada do Corinthians sobre o Santos no Pacaembu. 5-1. Não é a primeira vez que o Saulo demonstra dificuldade nessa bola. Olha como o Carlos Alberto bate. Ele tenta abafar e não consegue. Aí depois ele pensa em segurar. Quando essa bola, o ideal é você tentar espalmar para o lado. Nilmar é um excelente, um oportunista atacante, um jogador que está sempre presente na área. Chega aí o Corinthians a 5-1 com 12 minutos de segundo tempo. Se o Corinthians forçar, vai fazer mais. Espero que os jogadores do Santos mantenham a cabeça fria, tenham serenidade, porque é um sapeque histórico do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro e conquistado na base do futebol, na base da bola. De um lado, uma equipe que entrou em campo disposta a marcar e a jogar futebol. De outro, uma equipe desarrumada, desinteressada. Me parece, Jota, a impressão, é claro que é passada pelo que eu estou vendo, não sei se você compartilha dessa impressão, de que o Santos entrou meio para cumprir uma obrigação. Tem um compromisso lá no Pacaembu entre 4 e 6 da tarde. Depois cada um vai para o seu lado. É isso. Time sem vibração, né? Um time realmente sem personalidade. Olha o Rosinei indo embora. Foi o quinto gol do Nilmar nesse Campeonato Brasileiro. Dinelson está entrando. E aí, portanto, com 13 para 14 minutos, o Antônio Lopes colocando aí o garoto Dinelson. E uma vitória, Jota, que deixa o Corinthians, não será exagero dizer, praticamente com a mão no título. Porque é sobre um dos seus mais tradicionais rivais. A maneira como o Corinthians está conseguindo essa vitória, de forma categórica, irretocável. Segundo, na derrota que teve no meio da semana, o Corinthians não jogou mal, jogou bem. Aí você vê o Dinelson, que entrou no lugar do Rosinei. Enfim, o Corinthians vai jogar agora para fazer o tempo passar. 5-1, com 14 minutos do segundo tempo. Corinthians que na próxima rodada vai a Curitiba. Vai pegar o Curitiba no próximo domingo. O Curitiba está aí numa situação meio que de desespero, né? E vale observar que o Corinthians sem Gustavo Neri, esquerdo, sem o Roger, que já não joga mais no campeonato. E a torcida corintiana no Pacaembu. Mais uma goleada
jogada que está sendo desenhada aí, está marcado o impedimento do Eduardo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Pão de Açúcar, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Vamos uma peça clara dos dois treinadores. Antônio Lopes, que só sofreu uma derrota até aqui, né, dirigindo o Corinthians, aquela derrota para o Cruzeiro. Tem 8 vitórias e 4 empates o Antônio Lopes, e aquela derrota para o Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Goleada corintiana. Paraná faz 2-0 no Paysandu. Borges. Paraná é o 6º colocado, Paysandu na 20ª colocação. Borges foi para o seu 20º gol. O artilheiro principal, o Robigol, tem 21. E o Teves foi a 18. Com a bola o time do Corinthians. Corinthians goleando o Santos no Pacaembu. Corinthians com 4 anos não derrota o Santos jogando em São Paulo. Esse ano o Corinthians está quebrando algumas escritas. Assim, quebrando tudo, né, o Paulo? Santos quebrando de forma inacreditável. Agora o jogo vai ter uma situação curiosa. Enquanto o torcedor corintiano tem todos os motivos, né? As duas equipes vão atuar pensando única e exclusivamente no apito final do árbitro. O Corinthians, porque não vai querer humilhar o Santos no Pacaembu, longe disso, pelo contrário, vai querer 5-1, já está satisfeito. E o Santos também, para que não vai se jogar de forma arrebatadora ao ataque, porque sabe que isso significa correr o risco de levar mais gols. E estamos com 17. Ainda temos uma eternidade, né? E se o Corinthians forçar, fará mais. Eduardo. Falamos aqui que o Corinthians tem o Curitiba na próxima rodada lá em Curitiba. O Santos vai pegar o Inter no Anacleto Campanella, lá em São Caetano do Sul. O Internacional que vai derrotando a Ponte Preta por 2-1 lá no Beira-Rio. O Corinthians está com 74 pontos. O Internacional está chegando a 68, né? Está vencendo por 2-1 lá em Porto Alegre. Geilson saiu. Agora deu a saída de bola. Este é o 26º jogo do Corinthians este ano no Pacaembu. Só perdeu 3 vezes. Com o Campeonato Paulista, com a Copa Sul-Americana, com tudo mais. Ganhou 14 vezes, perdeu 3, 8 empates. Olha aí a Ponte Preta diminuindo. E o Wesley vai para o jogo, hein? Saiu Bruno Otávio na equipe do Corinthians, saiu 27. Entrando o Wesley. São modificações que o Antônio Lopes faz, já pensando também no jogo contra o Corinthians, quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Corinthians que viaja, então vai. O jogo será disputado no México. Lá no México. Tem aquela maratona toda, tá aí a confirmação. 41 Wesley no lugar do Bruno Otávio. E depois o Corinthians vai a Curitiba no domingo pegar o Curitiba. Tá vendo aí o Wesley, zagueiro, número 41. E a torcida corintiana não tem outra coisa a fazer. Só para situar o nosso amigo do Premier, com a entrada do Wesley, o Wesley vai para a zaga e o Wendel, que entrou como zagueiro, vai para o meio do campo. A defesa do Corinthians, a dupla de zagueiros, fica formada por Marinho e o Wesley, e no meio campo o Betão como volante, o Wendel como volante. O Vasco faz 2-1. O do Diego, olha o Santos chegando ali com o Giovani, desarmado. Diego, portanto, faz o segundo do Vasco lá em São Caetano. São Caetano 1, Vasco 2. Está marcada a falta de Paulo César, mas tem a vantagem, não? Observou bem a vantagem ali o Evandro Roman, árbitro do Paraná. De Nelson. Goleada do Corinthians no Pacaembu. Goleada do líder. Hugo. Vai pra cima. Vamos ver se ele vai pra cima. Caiu ali o Carlos Alberto. Olha. Perto da linha, hein? Volta no Matheus.
Olha onde a bola vai ser colocada lá. Com 20 minutos. São Caetano 1, Vasco 2. O Vasco agora é o 15º colocado, São Caetano é o 16º. Estão invertendo as posições, né, com essa vitória do Vasco. O jogo lá de São Caetano. Boa chance para o time do Corinthians. O árbitro já apitou. O Roman já autorizou, agora ele pede para esperar. O jogador da barreira se antecipava ali. Agora está valendo de novo. Bola rolada. Ficou de frente, bateu para fora. Bateu forte ali o Carlos Alberto. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Boêmia. Faz uma homenagem ao melhor da boemia. Olha o Santos tentando chegar. Tentando diminuir aí, né? O vexame. E aí é tiro de meta. Ainda hoje você assiste ao vivo Brasilense, Curitiba, Fluminense, Figueirense, 6h10. Logo mais no horário de Brasília. 2 para o Inter, 1 para a Ponte. Paraná 2, Paysandu 0. São Caetano 1, Vasco 2. Flamengo 0, Botafogo 1. Jogos em andamento. Carlos Alberto vai embora, hein? Foi só receber um recado. Esse foi o terceiro escanteio batido pelo Santos. Aliás, perdão, o 7º escanteio batido pelo Santos. O Corinthians bateu 3. Já já vamos ver o gol da Ponte Preta lá no Beira-Rio. Cada falta contra a equipe do Santos. 5-1, em 3 gols do Teves. Um do Nilmar e um do Rosinei. Rosinei que já deixou o campo. E o Santos está sem o Rogério, que foi expulso aos 4 minutos do segundo tempo. Ricardinho. Lançamento. Chega Jailson. Estava na frente dele ali o Wendel. Ele voltou para o Paulo César. Ricardinho apareceu, se apresentou. Prende, protege a bola. Gira o corpo, traz aqui pelo meio. Saiu da marcação e bate para o gol. Ricardinho cansou de assistir, né? Cansou de fazer passes. Agora resolveu bater para o gol e o Fábio Costa teve que trabalhar. E é impressionante que o Fábio Costa passa por uma ótima fase. As raríssimas vezes que o Santos conseguiu ameaçar a defesa do Corinthians, o Fábio Costa saiu bem. Bola voltando para o Ricardinho. Chegava ali o Wesley. Aí o Wesley. Basílio não tocou na bola. O Basílio veio para o segundo tempo e não mexeu na bola. Paulo César. A expulsão do Rogério com 4 minutos. Você veja uma coisa, já. O Rogério foi expulso aos 4. Aos 7, o Corinthians fez 4-1 e aos 12 fez 5. Fica só em cima do Giovani, parceiro. Ou seja, o time já não estava bem. Já no primeiro tempo apresentou vários problemas. Foi superado pelo adversário, que marcou melhor, que saiu para o jogo, mas bem organizado dentro do campo. Perde o outro zagueiro titular. O primeiro foi substituído no intervalo e graças a seus erros, por conta dos seus erros, 2 gols do Corinthians foram marcados. O que ficou em campo faz uma falta absolutamente desnecessária no Teves. E aí, receberam um cartão amarelo no primeiro tempo por conta de uma outra falta, desmontou praticamente totalmente a equipe do Santos. E o Santos está perdendo a 7ª posição no Campeonato Brasileiro, perdendo para o Paraná, porque o Paraná vai derrotando o Paysandu 2-0. O Paraná vai ainda a 57 pontos contra 55 do Santos. Fica mais difícil para o Santos pensar em Libertadores da América. Para a Copa Sul-Americana dá. Olha o de Nelson. Segura ali em cima do Nilmar. Prende, protege, toca mais atrás. Teves. Vai rodando o time do Corinthians. Marinho arriscando um lançamento
Não saiu não. Tevez bate na bola, levanta para a área. O Dinelson toca de cabeça. Paulo César sai jogando. Você viu mais um lance de que atacante do Corinthians, seja ele o Tevez, seja ele o Nilmar, eles não acreditam em bola perdida. E aqui quem é que voltou agora para dar o combate? O Renato de pênalti empata para o Flamengo. Flamengo e Botafogo 1-1. Olha o Tevez. Foi para cima. O Kleber estava na jogada. Será que não foi dentro da área, não? Fica a dúvida. Olha a jogada do Tevez. Flamengo 17º colocado, Botafogo 11º. Foi fora dele. De qualquer maneira, mais uma oportunidade sensacional para o Corinthians tentar o 6º gol em cima do Santos no Pacaembu. Para deixar essa galera aí mais envenenada ainda. É bater Eduardo. Veja o Nilmar ali dentro. Giovani voltando. 2 na barreira. Vai para a bola Eduardo. Rolou para trás e o Tevez chegou batendo. Acabou desviando em alguém ali. Temos escanteio. Vamos ver se temos a confirmação do escanteio. O Tevez bateu. Parece que ela desviou em alguém. Tem um sombreiro ali. Corinthians que vai pegar o Pumas do México no meio de semana pela Copa Sul-Americana, fase semifinal. Dinelson. Tevez. Eduardo está ali perto dele e ele volta lá pro meio. Joga com o Marinho. Já vamos ver o gol da Ponte. Inter 2, Ponte Preta 1 no Beira-Rio. Está marcado ali o impedimento. Vamos ver agora o gol da Ponte Preta. José Aldo Pereira. E está querendo fazer o seu gol. Jogada complicada de novo. Gol! 2 para o Inter, 1 para a Ponte. Fica agora a responsabilidade, se o Inter derrotar a Ponte, né, o Corinthians fazendo 5-1 no Santos, fica agora a responsabilidade para o Fluminense fazer o seu dever de casa. Né? O Fluminense é mandante e joga com o Figueirense logo mais às 6h10. O Fluminense tem 65, o Inter também. O Fluminense vencer e também ficar ao lado do Inter com 68, a 6 pontos do líder. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. HSBC, o banco que fica mais tempo aberto para você. Mais um gol no Clássico Carioca na rodada do Brasileiro. Em Flamengo vira. Flamengo 2-1. Virada do Flamengo. Flamengo com 10. Pacaembu, 28 minutos do segundo tempo. Eduardo. Bola para ele. Dominou, está pressionado ali. Mas ajudar na marcação e depois a volta. Evandro Romano do Paraná está apitando o jogo no Pacaembu. No momento em que mostrava o cartão vermelho para o zagueiro Rogério, que deu uma encarada ali e ofendeu muito, né, o árbitro paranaense. Certamente isso vai para a súmula. Olha a chance que tem o Corinthians para o 6º gol. Temos o 2º gol do Vasco, né, lá no Anacleto Campanella. O Diego fez o 2º do Vasco. Vamos ver então com o Eduardo Moreno. Diego bateu no canto. Gol! Para o Vasco, 1 para o São Caetano, em São Caetano. O Flamengo vai fazendo 2-1 no Botafogo. O Corinthians vai tocando a bola, vai trocando passes no Pacaembu. Se pudesse apressar o relógio, né, o Corinthians e o Santos também. Os dois estão os dois. O Corinthians, inclusive, pensa no jogo de quarta-feira contra o Pumas, vai ter que viajar até o México e não vai se desgastar. E o Santos quer logo acabar com esse vexame, com essa humilhação, que é essa goleada, e virar imediatamente essa página.
O Corinthians, que nas últimas 6 partidas desse Campeonato Brasileiro só teve 2 vitórias, né, com 3 empates. E a caneta bota para o Cruzeiro. Passamos de 30 minutos. Está acontecendo essa goleada no Pacaembu, 5-1 para o Corinthians. Nos últimos 5 anos, houve 4 goleadas do Corinthians sobre o Santos. O jogo vai para o jogo. Neves vai descansar um pouco. O melhor jogador em campo, Sérgio dos aplausos da torcida, merecidos aplausos, e também vai ser poupado para esse jogo. Você vai descer no campeonato, mas se por acaso quiser levar com a equipe titular, certamente ele já está pensando nesse pouco aí, deve faltar 15 minutos, o jogo está decidido, não há necessidade de mantê-lo em campo. Paulo César bate na bola. Que o Santos tem, né, para colocar a bola no chão e para trabalhar o jogo. É impressionante. O Paulo César Vasconcelos vem falando isso desde o começo. E a gente está vendo, as imagens estão aí, né? Um time sem personalidade mesmo. E é bom ressaltar, Jota, que independentemente das falhas cometidas pelo Alisson, toda a bobagem que o Rogério fez no segundo, o Santos sempre foi um time muito mal distribuído em campo. E pior do que mal distribuído, um time que parecia estar apenas cumprindo com uma obrigação. Olha o levantamento, desvio, gol! Nilmar para o Corinthians, aos 31 do segundo tempo. A defesa do Santos não foi para a bola, só o goleiro apareceu, mas o Nilmar desviou. E o Corinthians faz 6-1 no Santos. Que goleada do Corinthians no Pacaembu. Mas uma saída equivocada do Saulo, vejam só. O Saulo não acha nada na saída. É assim, se o Corinthians forçar, chega ao 7º, chega ao 8º. É que o Corinthians não está forçando. Primeiro, por respeito ao Santos. Segundo, porque está pensando também no jogo de quarta-feira, na viagem, que vai ser extremamente desgastante. Jô, a comemoração do Jô ali com o Nilmar, o 6º gol do Nilmar neste Campeonato Brasileiro. O 2º dele na partida. Só sorrisos ali o Nilmar. O Santos perdeu para o Ricardinho, chegando, perdeu para o Cruzeiro na Palestra Itália 2-1. Perdeu para a Ponte Preta em Campinas 2-1. Agora vai perdendo 6-1, quer dizer, 10 gols tomados em 3 jogos. A equipe do Santos. Giovani. Da bola para o Paulo César. Chegou ali o garoto de Nelson. Torcida corintiana comemorando mais uma vitória do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, a 22ª vitória nesse Campeonato Brasileiro. 8 empates e apenas 7 derrotas. Já vamos ver o gol do Flamengo, gol de pênalti do Flamengo. O Flamengo virou para cima do Botafogo. Veja aí o Nilmar. Corinthians que tem 115 vitórias na história, né, desse confronto contra 86 do Santos. César no jogo. Daqui a pouco o gol do Flamengo. Luiz Alberto chega ali, veja o Tevez ali no banco. 3 gols na partida. Foi a 18 no campeonato. Eduardo. Marinho. Ali pelo meio. Hugo. Vai tocando o Corinthians com tranquilidade. Com a certeza de que os 3 pontos já estão contabilizados. Giovani. Tinha ladrão ali que era o de Nelson. Giovani. Escapou, dominou, prendeu e toca. Basílio com Giovani. Ricardinho. E agora o ato parou e marcou esta falta contra a equipe do Corinthians. 6-1. Você está vendo o lance. O Alberto tocava na bola, mas o árbitro interpretou que foi falta. Ele marcou antes uma falta no Ricardinho. Ele marcou antes. O Costa está aí, ó.
O time do Corinthians não está nem olhando mais para o jogo. Só pensa em comemorar. Olha aí. Muita cabeça ali que dá exatamente o placar, né? 6 para o Corinthians. Olha o tiro direto para fora. Vamos ver o gol do Flamengo. Narração do João Guilherme. E lá vem o Flamengo, Felipe Gabriel, rolou para trás, Leonardo Moura, Souza domina, faz a finta, caiu na área, pênalti. Pode levar o primeiro gol dele no gol do Botafogo, Renato bateu, é gol. Gol! Esse é o gol de empate do Flamengo, mas o Flamengo já virou, já fez 2-1 no Botafogo. Passamos de 35 minutos. O Inter vai derrotando a Ponte 2-1. Paraná vai fazendo 2-0 no Paysandu. São Caetano 1, Vasco 2. Flamengo 2, Botafogo 1. Daqui a pouco você vai ver o gol da virada do Flamengo. Eduardo. Desarmado ali pelo Basílio. Eduardo briga pela bola. O Basílio também brigava por ela. O árbitro paralisou. Aí o torcedor, o garoto corintiano no Pacaembu. Carlos Alberto. Vai respirando agora o time do Corinthians. Quarta-feira tem Copa Sul-Americana. Vai ao México pegar o Pumas. Aí no domingo tem Curitiba. Pega o Curitiba lá na capital paranaense. Olha só. Se pudesse, o Corinthians entrava num acordo. Tá ali o Serginho Chulapa, certamente arrasado. Esse de bonezinho aí, arrasado com essa derrota. Olha só, expressão de desânimo do Serginho, que é assistente técnico, auxiliar técnico do Nelson. Se pudesse, os jogadores do Corinthians fariam um acordo com o árbitro para acabar logo o jogo. O mesmo do Santos também. Eduardo na bola, 37 minutos do segundo tempo, toque de cabeça para fora. Vamos ver o segundo gol do Flamengo, o gol da virada, a narração do João Guilherme. Figueirense com o jogo a menos está entrando. Diego Souza vai para a linha de fundo, foi travado, ganhou a jogada, olha o cruzamento, é gol! Gol! Ele deu o gol para o Diego, que chutou, a bola não entraria, mas acabou batendo no Rui e entrou. Gol da virada, Flamengo 2-1. E o jogo que entrou agora há pouco no lugar do Deves. Olhada do Corinthians sobre o Santos no Pacaembu. Vamos ver o desdobramento disso, né? A repercussão lá para os lados do Nelsinho Batista. Para essa goleada, terceira derrota consecutiva do Santos no campeonato. 10 gols tomados em 3 jogos. Tá valendo? Não teve falta ali. Na verdade, a situação do Nelsinho pode não ser confortável. Tá aí o cartão amarelo para o Carlos Alberto, pode não ser confortável, mas ao mesmo tempo não se pode cobrar muito do próprio Nelsinho. O que eu imagino é que o Nelsinho não esperava encontrar uma situação tão ruim como a que ele encontrou no Santos. Quando aceitou o convite para substituir o Galo, pensou eu que o Nelsinho imaginava que conseguiria dar resultados ali. E é muito curioso observar o seguinte, já. Corinthians e Santos trocaram de técnico no intervalo de um dia. A diferença foi de um dia para um e um dia para outro. No Corinthians deu certo. E no Santos não. É isso mesmo. Torcedor do Santos agora, e como sempre, torcedor apaixonado, trabalhando em cima da igreja, já está dizendo, né? Por que tirou o Galo? Por que tiraram o Galo? É assim mesmo. 6-1 para o Corinthians. Giovani. Uma falta ali. Veja aí o jogo. Premier Esportes do Campeonato Brasileiro. Speed Fit da Telefônica, a internet que se ajusta à sua necessidade. Terminando esta 37ª rodada do Brasileiro, teremos só mais 5, hein? Cada time terá, consequentemente, 15 pontos em disputa. O Internacional vai ganhando da Ponte Preta 2-1 lá no Beira-Rio, vencia por 2-0, tomou um gol da Ponte no segundo tempo.
Fluminense daqui a pouco pega o Figueirense. Transmissão no Premier Esportes, 6h10, horário de Brasília. Olha aí que público bonito no Pacaembu. Ricardinho vai para a bola, dispara e erra. O Corinthians vem liderando há 8 rodadas consecutivas esse Campeonato Brasileiro. Vai para a 9ª rodada agora e com a folga de 6 pontos, né? Sobre o segundo colocado. Aí você está vendo o gol do Nilmar. O ângulo invertido. São duas equipes que decidiram o Campeonato Brasileiro em 2002, mas nunca decidiram um Campeonato Paulista diretamente. Santos e Corinthians. Wesley. Tem um dado aqui que não tem nada a ver com o que a gente está vendo, né? Desde 96 que não acontece um 0-0 entre Corinthians e Santos. 28 jogos de lá para cá. A vitória absolutamente justa do Corinthians. O Corinthians definiu esse placar com 12 minutos de segundo tempo. Contou, evidentemente, com os tropeços, com os erros cometidos pelos zagueiros do Santos. O Halisson no primeiro tempo, o Rogério no segundo. Mas noves fora isso. Teve uma ótima atuação e faz agora o tempo passar. Já faz algum tempo o tempo passar. Um Corinthians que, na minha opinião, com essa vitória, dá um passo importantíssimo para obter esse título brasileiro. E do outro lado, deixa um adversário destroçado, um adversário que talvez seja das maiores recepções desse Campeonato Brasileiro. Chega para a bola Giovani, perdeu o equilíbrio, mas o Santos continua com ela. Chega ali de Nelson. Ricardinho. Giovani ali pelo meio, arriscou e bateu, ela tocou na trave ainda, hein? Ainda resvalou na trave, vamos ver por esse ângulo. Olha lá, aí um toquezinho na trave, com 42 minutos do segundo tempo. Momentos finais da partida do Clássico no Pacaembu, goleada corintiana. Das 36 rodadas do Brasileiro até agora, 28 lideranças de equipes paulistas, 5 lideranças de equipes cariocas, 3 do Internacional de Porto Alegre e uma do Atlético Mineiro, que foi na primeira rodada. O Atlético Mineiro liderou na primeira rodada, ao lado do Santos. O Atlético Mineiro, que é o último colocado e que daqui a pouquinho vai jogar. Vai pegar o Goiás, lá em Belo Horizonte, 6h10. Falta. Aliás, daqui a pouco às 6h10, Atlético Mineiro e Goiás, Atlético Paranaense e Palmeiras, Fluminense e Figueirense, Brasiliense e Curitiba. Esse jogo de duas equipes que estão lutando desesperadamente para fugir do rebaixamento. Brasiliense e Curitiba. Outro time que também está precisando de pontos é o Figueirense, que vai pegar o Fluminense em Volta Redonda. Jogo bom também. Olha o Hugo colocando para a área. Momentos finais do Pacaembu, momentos finais do Beira-Rio, 2 para o Inter, 1 para a Ponte. Momentos finais em Curitiba, Paraná 2, Paysandu 0. Também lá em São Caetano, Vasco 2, São Caetano 1. E também últimos momentos do Clássico Carioca no Brasileiro. O Flamengo vai derrotando o Botafogo 2-1 de virada. O Santos, portanto, pega o Internacional domingo. O Anacleto Campanella no próximo domingo, 6h10, Santos e Inter. O Santos ainda continua com aquela punição, não pode jogar na Vila Belmiro. Carlos Alberto. O primeiro gol do jogo foi do Rosinei. Aí o Geilson empatou, veja aí como está o Pacaembu. Tudo no primeiro tempo. O Tevez fez 2-1, o Tevez fez 3-1. Aí fomos para o segundo tempo. Com 7 minutos o Tevez fez 4-1, com 12 minutos o Nilmar fez 5-1 e aos 31 o Nilmar fez o 6º gol. Falta ali no meio, tá chegando a equipe do Corinthians, de Nelson, estava na jogada, caiu, o Ato marcou, falta. Veja aí o lance do de Nelson e a falta cometida pelo Kleber. Depois chegava chutando a bola o Matheus ali com raiva, mas o jogo já estava parado. Perto da meia-lua, hein?
Bola parada que pode até dar ao Corinthians a oportunidade do 7º gol, né? Por que não? Terminou lá em São Caetano, vitória do Vasco, São Caetano 1, Vasco 2. Fim de jogo lá no Anacleto Campanella. Aqui já estamos nos acréscimos. Tá valendo, direto, toca na trave, gol! Marcelo Matos para o Corinthians. Goleada histórica do Corinthians sobre o Santos no Pacaembu. 7 para o Corinthians, 1 para o Santos aos 45 minutos do segundo tempo. Tocou na trave, foi para a rede, o goleiro do Santos, o Saulo, bem que tentou. Olha aí o Marcelo Matos fazendo o 7º gol do Corinthians. Para fechar, né? Para fechar com chave de ouro aí, uma grande exibição do Corinthians, um Sapek Yaya legítimo, um Sapek Yaya, eu diria para você, 12 anos, enfim, não há o que se contestar, merece o Corinthians essa vitória e acho que o jogo de hoje marca a apresentação do Corinthians à Taça de Campeão Brasileiro. Evandro Roman encerra o jogo, encerra o clássico no Pacaembu, goleada do Corinthians, 7 para o Corinthians, 1 para o Santos, Campeonato Brasileiro 2005. Salve o Corinthians!